Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um estudo da Palavra de Deus. Que bom nós estarmos aqui para juntos estudar a Palavra de Deus, cada dia mais fortalecendo a nossa fé. Porque a Escritura diz, lá em Hebreus capítulo 10, 37, aquele que vem virá e não tardará. Então, por isso que nós temos que estar apercebido, não é mesmo? Então, seja bem-vindo, tá? Vamos estudar a Palavra de Deus, vamos meditar, que é a coisa mais importante que nós temos. Você conhece alguém, ou pelo menos você já tem lido, alguém que com seus dias contados, dado uma previsão de dias para a pessoa que ela iria morrer, e assim mesmo Deus teve misericórdia dela de acrescentar mais alguns dias na vida dela? Você já pensou se você estivesse à beira da morte e você orasse a Deus e Deus dissesse para você, ou dissesse para um profeta, alguém dizer para você, diz para ele que eu ouvi a oração dele e eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Veja bem, o que você faria? É essa história que eu quero contar para você hoje. O rei Ezequias, um rei muito conhecido nas Escrituras. A Escritura fala muito bem desse rei, assim como fala de Davi. É um rei que confiou muito em Deus, né? Mas no final ali, ele acabou se gloriando. E assim eu quero contar um pouquinho dessa história para você no dia de hoje, tá bom? Então não saia daí, assista esse vídeo até o final, para que você possa compreender mais sobre as Escrituras Sagradas. Feche os olhos com a sua fronte, eu quero orar com você. Querido bom Pai, que o Teu bom e santo Espírito, Senhor, possa nos capacitar, possa nos guiar para todas as páginas desse livro sagrado, Senhor. Que nesse dia, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja cada um de nós, Senhor. Estamos começando mais uma semana, que o Teu Espírito, Senhor, possa nos capacitar para que nós possamos ser luz por onde quer que nós andamos. Abençoa o trabalho dessa pessoa, abençoa a família dela, abençoa esse final de ano dessa pessoa, meu Pai. Que o Senhor conceda a ela, Senhor. Não deixe faltar nada para ela, nem para cada um de nós, Senhor. Que o Senhor venha abençoar a cada um, Senhor. E tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje, então, eu quero ler com você Isaías, capítulo 39. Só que também, se você desejar, você pode ler 2 Reis, capítulo 20, que também se encontra esse tema lá, tá? Então, antes de nós lermos aqui, eu vou acabar de concluir o que eu estava contando ali, fazer um pano de fundo para você entender o contexto. Essa história, ela começa no capítulo 36, né? Senaqueribe, rei da Síria, invade Judá, cerca Judá e começa a afrontar Ezequias, né? Dizendo para ele se entregar ao rei da Síria. E ele começa a fazer várias afrontes ao rei Ezequias. Uma dessas afrontes que ele tem feito está aqui em Isaías 36, 13, que o rei da Síria, Senaqueribe, enviou Rabsaque, né, e o seu exército. Rabsaque era um homem de frente do exército sírio. E ele se pôs em pé, esse Rabsaque, e dizia assim, Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse, ouve as palavras do rei da Síria. Assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco, Ezequias, vos faz confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Veja, Rabsaque está afrontando diretamente Deus, dizendo, você pode orar, seu Deus, ele não vai livrar você da mão do rei da Síria. E
Eu vou ler também aqui os versículos 16 para que você possa compreender. Não deis ouvido a Ezequias. Aqui Rabsaque está gritando, está falando para o pessoal, para o povo. Não dê ouvido a Ezequias. Porque assim diz o rei da Síria. Veja, assim diz o rei da Síria. É uma afronta diretamente a Deus, né? Fazei paz comigo e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da sua água e da sua própria cisterna. Até que eu venha vos e levo para uma terra como a vossa, terra de cereal, vinho, terra de pão e de vinhas. Não vos enganes, Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um da sua terra da mão do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate, o deus de Arpade? Onde estão os deuses de Sepharvaim? Acaso livraram eles Samaria das minhas mãos? Os quais são dentre todos os deuses desse país, os que livraram a terra da minha mão, para que o Senhor livre Jerusalém da minha mão? Veja que é afronta direto. Quando Sinaqueribe está confrontando o povo e dando essa ordem a Ezequias, se entregue, e aí nós vamos levar vocês para a nossa terra, e aí vocês vão poder trabalhar lá de escravo, né? Vão cativar aqui, vocês vão poder trabalhar e comer, mas vocês têm que se entregar. Então Sinaqueribe queria reinar sobre o povo. E quando Rabsaque começa a dizer, acaso aquelas nações, os deuses deles, puderam livrar eles da nossa mão? Olha, o deus Ramate, o deus Arpade, onde estão o deus de Sepharvaim e os de Samaria? Veja, esses três deuses que ele descreve aqui, se você ler 2 Reis, capítulo 17, 2 Reis, capítulo 17, você vai ver ali que quando Jesus disse para aquela mulher, em João capítulo 4, tivesse 4 maridos, e o que tem hoje não é seu, ele não está falando de marido físico, assim, marido como a gente se vê, tem uma união hoje. Jesus está falando de adoração a Deus estranho. Depois você pode lá ver em 2 Reis capítulo 17, né? O rei do samaritano, os deuses, né, do samaritano, igual diz aqui, ó, os deuses dos samaritanos. Deus samaritano, então cada nação tinha seu deus. Então, essa adoração. Por isso, quando o rei da Síria ele invadia, ele fazia as pessoas podiam orar, aqueles deuses pagãos que não podiam fazer nada, não escapava da mão dele. Então, aqui agora ele está confrontando o Deus de Israel, o Deus vivo. É uma outra coisa. Aí é diferente. Ele não sabe o lugar que ele está pisando, né? E ele começa. Depois você pode continuar lendo. Isso aqui é só um pano de fundo que eu estou preparando para você entender a história, para que nós possamos chegar aonde eu quero chegar, tá? E aí então Ezequias, aqui no capítulo 37, vai consultar Isaías, né? E aí no capítulo 37, do versículo 6, diz assim: assim diz o Senhor, falando a respeito do rei da Síria. Assim diz o Senhor, Isaías lhe disse, eu vou ler aqui o versículo 6, diz assim: Isaías lhe disse, dizei isto ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa da palavra que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que eu meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a tua terra, e nela eu farei cair morto a espada. A sentença de Deus é clara, é o juízo de Deus. Quando as pessoas blasfemam de Deus, igual esse Sinaqueribe fez, o rei da Síria fez, Deus responde: eu vou livrar o meu povo. Esses povos que estão me afrontando. Então vai contando a história do rei Ezequias. Foi um rei que mais confiou em Deus. Claro, depois tem Davi, né? Davi.
Mas rei Ezequias foi o rei que mais confiou em Deus, as suas orações. O que aconteceu que ele levou ao profeta, ele pedia discernimento, ele pedia orientação do profeta, e o profeta que dava orientação para ele era Isaías, né? E aí ele recebe carta do rei da Síria, né? Aí aqui ele faz no capítulo 37, Ezequias faz uma oração. E aí eu vou ler aqui Isaías capítulo 37, versículo 21. Mais um para que você possa compreender. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que me pedisse acerca de Sinaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem filha de Sião te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém maneia a cabeça por trás de ti. A quem afrontasse e de quem blasfemasse? Contra quem alçasse a voz arrogantemente e erguesse os olhos? Contra o Santo de Israel. Olha, Deus diz assim, se a virgem, a filha de Sião, a filha de Jerusalém, vai zombar de você, Sinaqueribe. A quem você afrontou? O Santo de Israel. Bom, então aqui conta a história do rei Ezequias sendo confrontado. Então, depois aqui no versículo 37 do capítulo 37, capítulo 37, versículo 35, diz assim: porque eu defenderei a cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. E aí aqui em seguida, nos versículos 36 em diante, vai falar aqui da destruição, da morte. E eu vou ler para você aqui que Deus, né? Deus desbaratinou esse exército aí e cumpriu a sua palavra, que diz assim: então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos sírios 185.000, e quando se levantaram o restante pela manhã, eis que eram todos cadáveres. Retirou-se, pois, Sinaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, né, é o nome, na verdade, não é Nimrod, é Nisroque, seu deus, Adramaleque e Serazer, seu filho, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararate. E Assar-Radom, seu filho, reinou em seu lugar. Veja, os próprios filhos mataram o rei, como prediz aqui, como nós acabamos de ler aqui, no capítulo 37, versículo 6. Né, diz que ele ia ser morto à espada, assim Deus disse, e assim se cumpriu. Então, agora, o que eu quero destacar para você, que além de Ezequias ser oprimido por esse povo e orar a Deus, consultar Isaías, consultar o profeta, né? E Deus dá esse livramento grandioso para ele, Deus fez algo mais para ele. Deus fez algo mais para Ezequias, porque Ezequias era um homem temente a Deus. Ezequias derrubou todos os altares de adoração, ele derrubou a serpente de bronze que Moisés tinha feito no deserto, lá de Números capítulo 21, e aí então ele fez uma limpa nas adoração, nas idolatrias. Ezequias foi um rei exemplar. Se você comparar a história de Davi com o rei Ezequias, você vai ver ali que Ezequias foi um homem muito temente a Deus. Ezequias foi um homem muito temente a Deus, um rei muito que buscava em oração a Deus. Era um homem de coração íntegro a Deus. Só que como nós, todo mundo tem sua falha, né? Todo mundo tem sua falha. A única pessoa que nós encontramos praticamente sem falha em todos o seu trabalho, em todo o seu afazeres na corte foi Daniel, né? Mas esse rei aqui é um rei muito destacado, né? Pela sua fé em Deus, né? E aí então, perdão. Aí então, nós foi aqui no capítulo 38 de Isaías, né? Naqueles dias adoeceu com uma enfermidade mortal, veio ter com ele o profeta Isaías,
filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Veja, você já pensou, como eu disse na abertura desse vídeo, a pessoa dizer para você assim, arrume as suas coisas, coloque em ordem toda a sua casa que você vai morrer. Você já pensou? Que notícia! E você sabe que na Bíblia a previsão de morte, da morte, tem uns aspectos que se cumpriu ao pé da letra. Algumas mortes foi descrita antecipada e aconteceu. Por exemplo, a morte de Arão, né? A morte de Arão, Deus falou que ele ia morrer, né? E ele morreu. E aqui também, nesse texto aqui, em Números capítulo 20, fala da morte de Arão, né? Deuteronômio capítulo 32 fala da morte de Moisés. E também, a Bíblia enfatiza a morte de Cristo com precisão, né? E aqui também agora, Isaías dá a notícia para Ezequias, que ele vai morrer. Vamos ver o que Ezequias fez. Então virou Ezequias o rosto para a parede, orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Veja a humilhação de Ezequias. Ao virar o rosto para a parede, Ezequias estava esquecendo das coisas do mundo. Ele estava agora buscando Deus de todo o seu coração. Olha, ele diz: Senhor, lembra de mim. Eu andei em interesse de coração. Eu fiz o que era reto aos teus olhos. Muitas vezes nós achamos que estamos fazendo coisas que são retas aos olhos de Deus. Mas será que nós temos feito isso que Ezequias fez? Ezequias sabia do que ele tinha feito, do que ele estava fazendo. Muitos de nós têm feito coisa que não agrada a Deus. Mas aos olhos nossos, nós achamos que estamos fazendo algo que agrada a Deus. Quando as pessoas fazem da palavra de Deus algo que não se deve fazer, aos olhos dela, ser sábio para si mesmo, ela está achando que ela está fazendo algo para Deus. Eu estou fazendo algo para Deus, estou ajudando a pregar o Evangelho. Mas na verdade você está fazendo algo para si mesmo. Então, quando Ezequias orou a Deus, ele sabia tudo que ele tinha feito. Ele sabia. Andar em interesse de coração, orar, buscar a Deus nos momentos bons e nos momentos ruins. Quantas pessoas têm buscado a Deus somente nos momentos ruins? Quando estão bons, esquece de Deus. Parece até Deus um Deus estepe, né? Que só é usado ou lembrado quando na precisão. Porque quando não precisamos, não oramos a Deus. Por isso que é tão importante, meu querido irmão, minha querida irmã, ter a comunhão com Deus todos os dias. E todas as horas do possível for. No seu trabalho, tirar um minutinho para orar. Às vezes você está fazendo alguma coisa. Ore a Deus. Pede discernimento a Deus. Lembre-se de Deus em todo o tempo, porque Deus nunca esqueceu de você e nunca esquecerá. Ezequias orou a Deus. E vamos ver o que aconteceu aqui. E ele chorou muitíssimo, se humilhou. Vamos ver o que aconteceu no versículo 4 de Isaías, capítulo 38. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. E livrai-te-ei da mão do rei da Síria, a ti esta cidade, e defenderei essa cidade. Ser-te-á isso da parte do Senhor como um sinal que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. E o versículo 8. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acaz.
Assim retrocedeu o sol em 10 graus, que já havia declinado. Ezequias não pediu um sinal. Ezequias não pediu. Ezequias orou. Ezequias, pelo que ele era bem visto aos olhos de Deus, ele podia dizer assim: Senhor, me dá um sinal. Ezequias não pediu um sinal. Ezequias orou ao Senhor. Mas o Senhor disse: eu vou fazer, Ezequias, eu vou dar um sinal para você, para você ver que a minha palavra é verdadeira. Eu vou fazer o sol retroceder em 10 graus. E isso será um sinal que eu darei para você. 15 anos a mais da sua vida. Veja a bondade de Deus. E agora eu vou dizer para você o erro que esse rei cometeu. Ezequias cometeu um grande erro. Você viu que eu acabei de ler lá do capítulo 36 de Isaías. Eu vim contando uma história para você e você chegou até aqui. Agora eu vou contar para você aonde o rei se deslizou. Aí tem o cântico dele, né? Depois que Isaías sai, tem um cântico dele aqui. E aí quando nós chegamos aqui no versículo 39, diz assim, ó. Eu vou ler aqui até o versículo 8. Diz assim: nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. Ezequias se agradou, né? Disse e mostrou aos mensageiros a casa e todo o seu tesouro, prata, ouro, e a especiaria, óleo fino, de todos os arsenal e tudo quanto achava no seu tesouro. Nenhuma coisa houve em sua casa sobre o seu domínio que Ezequias não lhe mostrasse. Versículo 3. Então Isaías, o profeta, veio a rei Ezequias e disse: o que foi que aqueles homens disseram? De onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua. Vieram a mim da Babilônia. Perguntou ele: o que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto houve tudo que tem na minha casa. Nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virá dias em que tudo que houve em tua casa e com quem tesourassem os teus pais até os dias de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Até os teus próprios filhos que tu geraste tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: é boa essa palavra do Senhor, disseste, pois pensava, haverá paz e segurança nos meus dias. Quando Ezequias recebeu a embaixada da Babilônia, Ezequias ficou muito contente, porque eles vieram até Isaías. A pergunta é: mas por que os babilônios veio visitar Isaías? Bom, essa pergunta é fácil de responder. Quando nós lemos Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 5, Daniel capítulo 6, nós vemos ali que Nabucodonosor, aquele povo babilônico, eles mexiam com astrologia, era astrólogo, eles eram feiticeiro, mago. Então, o que eles trabalhavam muito é com astrologia. E quando eles perceberam que o sol retrocedeu 10 graus, eles disseram: vamos lá para ver quem fez isso. Vamos ver com eles quem é que fez isso, se é um Deus em Israel. Então eles vieram para saber. E o que Ezequias deveria ter feito? Pregar o evangelho a eles, falar do amor de Deus, falar do que Deus tinha feito com ele. Era o momento que Ezequias deixou passar. Ezequias esqueceu da bondade de Deus.
Ezequias esqueceu tudo que Deus tinha feito para ele. Ezequias agora levou esses homens para mostrar a sua glória, a sua riqueza, tudo aquilo que ele tinha construído, a sua pompa, né? Ezequias mostrou o tesouro, ouro, prata, mostrou tudo para aquele povo babilônio. Ezequias esqueceu de Deus. Ali era um sinal que ele poderia falar do Deus que fez a maravilha na vida dele. Ele deveria contar o testemunho. Quantas vezes nós deixamos passar a oportunidade que Deus dá para nós? Às vezes Deus coloca a gente diante de nós para que nós possamos falar do amor de Deus para ela, aquilo que Ele tem feito na nossa vida, e nós deixamos passar. Muitas vezes nós falamos do que temos, do que somos. Falamos com orgulho até, né? Olha, eu sou isso, olha, eu comprei isso, olha, eu estou querendo fazer mais isso. Nós falamos com certa arrogância. Esquecemos daquele que tem confiado essas coisas nas nossas mãos. Esquecemos do amor de Deus. E quanto Deus nunca esquece de nós. Deus sempre está preocupado com seus filhinhos. Nós muitas vezes negligenciamos aquilo que Deus tem feito para nós. Em vez de nós falar do amor de Deus, nós temos falado do amor nosso para com o mundo. Você não conhece pessoas que para eles parece que Deus não existe? Tudo que eles pensam é na riqueza, querem mostrar a sua riqueza, o seu poder para as pessoas. Tem pessoa até mesmo que tem medo que você fale da Bíblia, da palavra de Deus para ela, porque ela não quer saber da palavra de Deus. Ela não quer, ela tem medo. Ela quer continuar vivendo como ela está. Porque talvez ela pense, eu vivendo na ignorância que eu tenho, um dia se eu morrer eu vou ser salvo porque eu vivi na ignorância. As pessoas têm medo do Evangelho. Mas tem pessoas também que vêm até você e abrem o coração para você. É nesse momento que devemos falar do amor de Deus para ela. Eu quero abrir aspas para que eu vou falar aqui. Eu tenho falado do amor de Deus para as pessoas em todos os lugares que eu estou. Até mesmo em algumas reuniões eu tenho falado de Deus. Eu sempre coloco de forma que Deus tem feito na minha vida. Primeiramente eu conto de quem eu era. E eu digo assim, que Deus restaurou a minha vida. E pode restaurar a sua vida também. É você contar o que Deus fez na sua vida, não o que você fez. Nós não podemos fazer nada por nossa força. Nós temos que contar o que Deus fez na nossa vida, para que nós possamos encorajar as pessoas a acreditarem em Deus. Tá bom? Fecha aspas. Então é isso que Ezequias deveria ter feito. Ele mostrou as suas pompas, os seus tesouros, ouro, tudo. E ele diz assim, é tudo que tinha na minha casa. Então Isaías disse para ele, tudo que você mostrou, um dia, esse mesmo povo que veio aqui, eles vão levar tudo isso aqui lá para a Babilônia. Até seus filhos vão ser eunucos, suas filhas vão tudo para a terra dos caldeus. E na Ezequias ainda até termina de forma grotesca. Diz assim, boa é a palavra do Senhor, que dissesse, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Olha, era para haver paz e segurança nos dias dele, mas ele deixou de pregar o Evangelho. Quando a oportunidade estava na porta de Ezequias, ele deixou de falar do amor de Deus. Ele contou a sua glória, ele falou daquilo que ele tinha feito, esquecendo de Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós não devemos deixar as oportunidades passar. Devemos falar do amor de Deus o tempo todo. Não devemos ser hipócritas, né? Não devemos. Devemos falar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Quando eu vejo as pessoas pagas para dar falso testemunho, você também já viu?
As pessoas dizendo, está curado, e essas coisas todas. Isso tudo que a gente vê hoje aí, dando a entender que o homem tem poder de fazer algo por você. Não. O homem não tem poder de fazer algo para você. A única pessoa que pode fazer alguma coisa para mim e para você tem nome. É Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo. São essas que podem fazer algo por nós. O homem não pode fazer nada por nós. Nós não devemos esquecer nem por um minuto do amor de Deus. Se nós respiramos esse ar, nós devemos agradecer o Criador. Deus sempre teve o controle da criação. E essa passagem de Isaías, ela é tão profunda quando diz que Deus fez o sol retroceder em 10 graus, para você ver a autoridade de Deus. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Se Deus faz o sol retroceder 10 graus, o que você acha que Deus pode fazer na sua vida? Deus deseja usar cada um de nós como um instrumento dele. Deus o tempo todo esteve com Ezequias. A Bíblia relata, nesse mesmo capítulo, a oração atendida mais rápida. É essa oração de Ezequias. Ezequias orou a Deus, Deus já atendeu ele. Você veja que coisa. Será que foi isso que aconteceu? Você já pensou você orar a Deus e no momento que você acabar a oração, Deus responder você? Só que depois de tudo isso, ele esqueceu do amor de Deus. Que nesse dia nós não esquecemos do nosso Criador. Sempre damos glória, louvor a Deus, cantando hino, salmo. Nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus de coração. Tudo que vamos fazer, devemos colocar Deus em primeiro lugar. Como diz lá o livro de Tiago, capítulo 4. Tudo que vamos fazer, se Deus quiser. Hoje não existe mais a palavra se Deus quiser. Hoje as pessoas estão dizendo, se o dinheiro dá, eu compro e eu faço, porque tem pessoas que estão fazendo tanto, estão entesourando tanta riqueza que até pensam que um dia não vão morrer. Como aconteceu com Ezequias, ele mostrou toda a sua riqueza. E olha que Deus tinha acrescentado 15 anos de vida para ele. Ele deveria ter pego esses 15 anos e pregar. Ah, mas ele era rei. Não, tudo bem, ele era rei. Aí, quanto mais... Lembra que Jesus disse um dia? Aquele que muito é dado, mais será exigido. Tudo aquilo que Deus te dá, você vai ter que prestar conta mais com Deus. Então, quando acrescentou esses dias em Ezequias, ele poderia ter todos esses anos para falar do amor de Deus para as pessoas, mas não. Ele quis se engrandecer, mostrar os seus brilhantes tesouros, uma coisa que um dia iria acabar e um dia ele não ia desfrutar. E ainda, uma profecia já dizia, tudo isso um dia vai ser levado para a Babilônia e lá vai ficar até o dia que eu resolver mandar de volta tudo isso para Jerusalém. Feche seus olhos com a sua fonte, eu quero orar com você. Querido bondoso Pai, obrigado, Senhor, por mais esse estudo, Senhor, onde nós entendemos, mais uma vez, Senhor, que toda a honra e toda a glória a Ti é dada, Senhor. Nós não devemos nos escorar, Senhor, nos querer, Senhor, comprar tudo aquelas coisas por força nossa. Nós devemos, antes de tudo, Senhor, pedir a sua sabedoria, o seu discernimento, Senhor, para que nós possamos colocar o Senhor na frente de tudo. Sabemos que tudo que nós possuímos, meu Pai, vem de Ti, Senhor. Nada é por nossas mãos. A força que tem em nós, o fôlego de vida que existe em nós, Senhor, tudo é Seu. Que o Senhor nos use a cada dia, meu Pai, para que nós possamos falar do Seu amor às pessoas. Que aqueles que vêm a nós para ouvir a Tua palavra, que nós falamos, Senhor, do Seu amor, da Sua misericórdia para todas as pessoas, meu Pai. Que nós não deixemos passar as oportunidades colocadas diante de nós, Senhor. Porque aqui aquele que muito é dado, também
a eles será muito exigido. Que nesses dias nós sejamos luzes no meio às trevas, Senhor. Nós sejamos aquelas pessoas que falamos que o Senhor transformou a nossa vida. Tudo isso, Senhor, nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, né? E eu te espero, então, na semana que vem, para que nós possamos... Na semana que vem não, né? Nessa semana já. Aí hoje é o comecinho da semana já, o primeiro dia da semana. E eu te espero, então, na sexta-feira, para que nós possamos fazer a nossa meditação. E também aos sábados e o domingo, onde nós fazemos o nosso estudo da Palavra de Deus. Que Deus abençoe você, que você tenha uma ótima semana na presença do nosso Deus, que você seja próspero no seu trabalho e que você, acima de tudo, tenha gratidão com Deus. E sempre, antes de falar de si, fale de Deus para as pessoas. Porque quando nós se esvaziamos de nós mesmos, nós falamos de Deus. Agora, quando falamos de nós mesmos, tem pessoa que Deus não cabe na vida dela porque ela está cheia de si mesma. Tá bom? Então, fale do amor de Deus para as pessoas. Um forte abraço, que Deus abençoe. Eu te espero, então, num próximo estudo.